Muito boa noite, telespectadores da página da Rádio Web Pão de Açúcar. Hoje, sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018, estamos aqui reunidos e recebendo membros do Conselho Deliberativo do Jacobá Atlético Clube. Esta noite iremos falar sobre a polêmica que envolve o Jacobá, que foi criado nas redes sociais, sobre a situação do Conselho Deliberativo e a presidência do Jacobá. Ao meu lado, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Eberval Almeida, e do outro lado, do lado direito, meu amigo Giuseppe Gomes, também conselheiro eleito pela diretoria do Jacobá Atlético Clube. Começo dando boa noite a vocês, a você que está acompanhando aí a nossa live ao vivo, pela Rádio Web Pão de Açúcar e também pela página Pão de Açúcar Notícias. Estamos aqui com os serviços técnicos aí do Rafael Ferreira, que vai estar aí acompanhando seus comentários e passando em loco para que a gente possa aproveitar durante essa entrevista. Primeiramente, quero dar uma boa noite ao Eberval, daqui Eberval, o seu boa noite, e dizer que é um prazer estar com você aqui ao vivo conosco. Daqui a pouco a gente também um boa noite ao José Gomes para a gente iniciar a nossa entrevista. Boa noite, Eberval. Boa noite, Pão de Açucarenses, torcedores do Jacobá. Valeu, boa noite, meu amigo Giuseppe Gomes, meu amigo Giuseppe, conselheiro do Jacobá também. Boa noite, Rogério, boa noite, Rafael, meu companheiro de Conselho Deliberativo, Eberval, e vocês que estão nos ouvindo. De início, Rogério, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo através das redes sociais, né, e da Rádio Web, que você comanda, justamente com a sua equipe, que tem uma grande credibilidade, e por isso nós queremos agradecer esse espaço para que a gente possa esclarecer algumas coisas que estão acontecendo em relação ao nosso querido Jacobá. Então a gente começa aqui falando do Jacobá com o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Eberval Almeida. Eberval, na realidade, a gente acompanhou ontem o presidente do Jacobá, o meu amigo Jorginho Almeida, de Gonzaga, melhor dizendo, Eberval Almeida e Jorginho Gonzaga. O Jorginho Gonzaga acabou, eles têm uma frase que mate o homem, mas não mude o nome. Né? Ontem o Jorginho Gonzaga utilizou das redes sociais, claro, no Pão de Açúcar Notícias, e acabou por dizer que haveria, sem dar nomes, haveria uma perseguição pessoal dentro do Jacobá contra a sua pessoa, a pessoa do presidente Jorginho Gonzaga, após o Jacobá ter trilhado o caminho vitorioso na segunda divisão do Campeonato Lagoano, onde foi campeão, e bem como está, claro, classificado automaticamente para o Campeonato Lagoano da primeira divisão de 2019. Isso, a declaração do presidente veio após um ofício que o próprio presidente exibiu nas redes sociais, enviado pelo Conselho Deliberativo ao presidente. Eu gostaria de começar perguntando ao vice-presidente do Conselho Deliberativo do Jacobá qual o teor desse ofício que foi enviado ao presidente, que fez com que o presidente viesse a chegar a essa conclusão de até postular uma futura renúncia ao cargo que foi eleito pelo Jacobá. Bom, Rogério, como nós sabemos, no regimento do Jacobá consta, tem vários itens que falam sobre diretoria, sobre o Conselho Deliberativo, e tem um item lá que fala sobre prestação de conta. Diz lá que, após o término do exercício, a diretoria deve apresentar a prestação de conta. Então, o presidente, juntamente com o Conselho Deliberativo, foi eleito em abril de 2017. Então, logicamente, que em janeiro de 2018 já teria os documentos contábeis, né? Para prestar conta ao Conselho Deliberativo. Inclusive, a gente se reuniu no início do ano, com relação, logo depois do mês de janeiro, e aí a gente disse, não, vamos esperar mais, porque está muito atarefado, a Jacobá está participando do campeonato, e a gente não fez nenhum tipo de indagação, nem mandando a documentação naquele momento. Então veio, agora o final do ano, a gente já está em dezembro, né, de 2018, quase, são 11 meses, né, após o prazo que o regimento interno concede ao presidente para prestar conta. Então, a gente só mandou um requerimento para ele, né, pedindo a prestação de conta de 2017 e uma parcial de 2018.
Nada mais, só isso. E isso gerou. E vocês não entendem o porquê da reação. É porque assim, o presidente do Jacobá disse que haveria uma perseguição pessoal, apesar de ter dado nomes dentro do próprio Jacobá. O teor do documento foi o pedido de prestação de contas. Somente isso. Somente isso, que inclusive a gente do Conselho nem deu publicidade, a gente mandou para ele. Né? Como ele não tem residência em Pão de Açúcar, a gente não quis nem entregar a família dele. Né? A gente mandou diretamente para ele. Porque o papel do Conselho Deliberativo, assim como tem o papel dele no regimento interno, que é administrar juntamente com o restante dos diretores, cabe ao Conselho Deliberativo prezar pelo patrimônio do Jacobá. Né? Então, se a gente deixar de pedir a prestação de conta ao presidente, a gente vai estar sendo omisso. Né? Quando, na verdade, o regimento interno diz que a gente tem que, caso ele não apresente, a gente tem que solicitar. A gente só fez isso, mais nada. Então, tá aí. Então, ouvimos aqui o Eberval. Vou mais uma vez aqui repassar agora o microfone para o meu amigo José Gomes. José, você, como é que está vendo essa celeuma toda? Ou se não há realmente celeuma, ou se há motivo dessa celeuma toda? O Jacobá, o Conselho Deliberativo do Jacobá, você que faz parte do Conselho Deliberativo, tenta tirar do cargo o presidente Jorginho Gonzaga? Não, nunca passou pela nossa cabeça essa ideia de tirar o Jorginho, vamos chamar de Jorginho, como ele é popularmente conhecido, e como eu me acostumei a chamar desde o tempo que ele foi atleta do Jacobá. Nunca nos passou pela cabeça exigir que ele renunciasse ou que ele saia da presidência do Jacobá, até porque ele vem fazendo um trabalho muito bom, a gente tem que reconhecer isso. Ninguém é cego, né? A ponto de não ver que ele está fazendo realmente um bom trabalho à frente do Jacobá. O que nós queremos, Rogério, é apenas, a questão, como o Eberval falou, é apenas transparência nos atos da diretoria. Por quê? Você enfatiza que eu faço parte do Conselho Deliberativo, eu faço, só que eu faço parte também do Conselho Consultivo, né? Já que eu sou ex-presidente de Jacobá, fui presidente de Jacobá por 3 vezes. Né? E nós não estamos aqui para jogar para a plateia, como tem sido feito. Né? Nós estamos aqui para discutir, falar, mostrar às pessoas o que é a realidade do clube hoje. As pessoas não conhecem, né, por ignorância, ou por abdicar de conhecer como é que o clube funciona, mas o regimento interno está aqui, o estatuto está aqui, quem quiser cópia pode pedir, não é documento privado nem escondido de ninguém, para ver quais são as atribuições de cada um dos diretores do Jacobá, de cada um dos conselheiros, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, né, porque nós somos regidos por leis, nós não somos regidos por vontade própria. Agora, fica se criando uma polêmica em torno de uma coisa que não existe, que é exatamente que nós estamos tentando atrapalhar, tentando tirar o brilho da gestão do Jorginho. De maneira nenhuma. Nós estamos prontos, inclusive já tinha dito até aqui aos conselheiros, quando a gente se reúne, que eu, inclusive, estou pronto a colaborar, né, com essa campanha do Jacobá, apesar de eu ser contra, sempre fui contra, não é agora que eu sou contra a participação dos clubes de Pão de Açúcar em campeonato de primeira divisão, porque é um risco que se corre financeiramente. E o que nós queremos, finalmente, além da prestação de contas, é um termo de compromisso. Nós queremos que o presidente, por exemplo, indique como foi que chegaram recursos em Jacobá, vindos de onde, de quem doou, né? Recursos para o Jacobá, por exemplo, ter participado do campeonato de acesso e como é que vão chegar os recursos para se participar do campeonato de primeira divisão. Por quê? Tem que se fazer um planejamento? Tem. O planejamento não é só contratar atleta, treinador, massagista, né? Quer dizer, montar a estrutura do clube em prol do campeonato. É você também apresentar um orçamento financeiro. O que é que vai ser gasto? Vamos ser realistas. Eu às vezes sou chato porque eu sou realista. Né? Onde é que o Jacobá vai disputar esse campeonato? A primeira pergunta que eu faço para o presidente responder. Qual é o campo que o Jacobá vai jogar? Porque o céu... Você não acredita que não, a divisão é inviável, é completamente impossível se fazer tudo que a federação exige no espaço de 30 dias. Só sua mágica. Né? Só sua mágica. Eu desconheço. Mágica em construção civil eu desconheço. Como é que você vai levantar um lance de arquibancada em 30 dias? Como é que você vai colocar refletor no campo do Jacobá em 30 dias? Como é que você vai fazer outro vestiário no campo do Jacobá em 30 dias? Como é que você vai criar um acesso para... É exigido pela federação que o campo tenha 2 acessos. Como é que você vai criar um acesso?
De onde virão esses recursos para comprar terreno, para comprar refletor, para comprar fiação, né? Para se construir um novo vestiário, para fazer as reformas que a federação exige, no espaço de 30 dias. Isso é humanamente impossível. A gente sabe disso. Então eu quero saber, o Jacobá vai jogar onde? Vai jogar em Arapiraca? Vai jogar em Olho d'Água? E o custo disso? O torcedor de Pão de Açúcar que tem dificuldade para pagar o ingresso de R$2, nós vivemos numa cidade pobre, vai ter condições de se deslocar daqui para Arapiraca em carro fretado, ou em carro particular, ou em ônibus, para lotar o estado de Arapiraca ou o estado de Olho d'Água para dar renda, para compensar o investimento que vai ser feito na primeira divisão? Pois é, são as perguntas que nós temos. Nada contra o presidente. São questões lógicas que estão vindo à tona e nós queremos saber apenas isso. Só isso e mais nada. Não queremos que Jorginho saia, nem que a diretoria renuncie, nem que o conselho renuncie, nem que ele renuncie, né? E fique jogando isso na rede social, jogando para a plateia, como se fosse uma coisa que nós tivéssemos exigido que ele saísse do clube e pela saída dele o clube não participasse do campeonato. De maneira nenhuma. Nós queremos que o Jacobá participe. Eu reafirmo minha posição. Sempre fui contra, não agora, mas desde a primeira vez que o Jacobá entrou em campeonato profissional, que eu sou contra. Pão de Açúcar não tem estrutura, não tem condições financeiras de manter um clube na primeira divisão. Por isso que naquela época o Jacobá se classificou em 6º lugar e nós abdicamos de participar da 2ª divisão. Eu comentei aqui ontem, inclusive você estava presente, nós comentamos aqui ontem com os conselheiros, alguns mais antigos, como o Manuel, que é popularmente conhecido como Manuel Neurina, e eu perguntei aqui, na sua presença, Manuel, qual foi o único jogo do Jacobá em Pão de Açúcar que deu lucro naquele campeonato da primeira divisão? E ele respondeu na bucha, o jogo do Asa. Os outros todos deram prejuízo. Então era preciso que eu colocasse 50, que o falecido Cilinho, o pai de Emerval, colocasse 50 ou 100, que Mané desse 20, que o outro desse 50, que o outro desse 30, o outro desse 40, o presidente botava 500, 600. Para quê? Para pagar os custos da federação. A federação não vem para aqui de graça. Ela não faz graça para ninguém. Então, se o jogo acontece no domingo, se você não tiver o dinheiro para pagar aquelas taxas, você tem 24 horas para recolher esse dinheiro na federação, sob pena de suspensão. É preciso que seja dito de onde é que vai vir essa renda. Já que o Jacobá não vai jogar em Pão de Açúcar. A não ser que vai jogar na beira do rio, coisa que eu não acredito. Muito bem, José. Eu vou perguntar aqui ao Eberval, vou voltar para o José. Eberval, mas veja bem, o Jorginho, eu quero chegar na situação de Açúcar. O Jacobá ficou praticamente 20 anos fora da disputa do Alagoano, do certame, tanto da 2ª divisão como da primeira, retornou, e se por acaso, o Jorginho também cita nas declarações dele, de que o Jacobá tem tido prestação de contas nas redes sociais, que o dinheiro que vem sendo investido no Jacobá, ele disse no dia que foi eleito que bancaria a competição. É legal, por parte de vocês verem isso. Como é que vocês veem a situação? O Jorginho disse, não, bom, o Jacobá não tem dinheiro, o José falou aqui, mas eu banquei o Jacobá na 2ª divisão e vou bancar na primeira. A posição do conselho, do ponto de vista legal, o conselho, se o Jorginho chegar para vocês, estão exigindo aqui, claro, a parte regimental, que eu acho que ninguém discute, nem ele próprio pode discutir, mas se o presidente chegar e disser o seguinte, eu banquei o Jacobá na 2ª divisão e banco na primeira divisão, estou falando hipoteticamente. E aí, o conselho, o que é que se exige nesse caso aí? Só para deixar esclarecido para quem está nos acompanhando, né? Caso ele chegue com essa proposta, né, que ele banca a primeira divisão. Porque você lembra que ele colocaria o time na 2ª divisão e bancaria. E o time foi campeão da 2ª divisão. Mas é só para ilustrar aí a sua colocação. Veja bem, a gente sabe que o Conselho Deliberativo é um órgão colegiado. Não é verdade? Isso. Eu não posso falar em nome do Conselho. Eu posso dar a minha opinião. A sua opinião. O conselho, para a gente falar em nome do conselho, o conselho tem que se reunir primeiro. Se ele chegar com essa proposta, o conselho, na minha opinião, a minha, desde que ele, assim, um documento se comprometendo com todas as dívidas que o Jacobá venha a ter durante o campeonato, tem todo o meu apoio.
Então, se o Jorginho chegar, não, eu assino aqui o documento, que o Jacobá aqui não entra com nada, vai ser o presidente, vai ser a pessoa do Jorginho que vai assumir essa situação aqui, não teria nenhum problema na sua opinião. Na minha opinião, no meu voto, né? E do seu ponto de vista seria legal também na parte regimental? Sim, seria, sim. Seria, porque aí ele assumindo com essas despesas, né? O patrimônio do Jacobá não estaria em xeque. Uma coisa que o Jorginho salientou, e eu vou ouvir dos dois aqui, é o seguinte, de que o Conselho Deliberativo, durante esse tempo todo, né, ele disse que se realmente é para se prestar conta, ele presta conta, mas vai cobrar de quem passou de 16 anos para cá, que não foi cobrado também a prestação de contas das gestões anteriores. E cita que alguns conselheiros, que hoje também fazem parte desse conselho, que hoje estaria cobrando a prestação de conta deles, também teriam sido omissos nessa situação. Olha, Rogério, a gente sabe que o mandato do Jacobá, tanto do Conselho Deliberativo quanto da diretoria, são 2 anos. Né? Nosso mandato ele é igualzinho ao mandato do atual presidente. Começou no mesmo dia e vai encerrar no mesmo dia. Tá certo? E anteriormente, a gestão anterior, o presidente do Conselho Deliberativo é o atual presidente do Executivo hoje, o Jorge Gonzaga. Ele é quem tem que dar essa explicação, não sou eu. Porque quem convoca as reuniões do Conselho Deliberativo é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele que teria que cobrar, que chamar o Conselho Deliberativo, convocar para uma reunião e, nessa reunião, ele expor que o presidente, que anterior, inclusive, era o Antônio Genésio, não prestou conta. Agora, até assim, tudo bem que é uma obrigação. Não seria nem para a gente estar cobrando, na verdade, porque já era para ter sido prestado conta, porque é uma obrigação você prestar conta. Todo lugar que você vai, se você não é na sua casa, até na sua casa você presta conta com sua esposa. Né? Imagine uma entidade que não é sua. E mesmo assim, se for sua, a lei exige que no final do ano você faça o balanço patrimonial, né? Apure receita e despesas. Todos os anos, no mês de janeiro, você tem que ter isso. E está lá no livro contábil guardadinho. Para quando a receita chegar, a receita tem acesso a seu faturamento durante o ano. Então, o ano, voltando, né? A gestão anterior, o presidente do Conselho Deliberativo é o atual presidente da diretoria do Jacobá, que é o Jorge Gonzaga, é ele. Rafael Ferreira, tá isso, Eberval Almeida, tem alguma indagação já aí? Apresenta aí você. Então vamos seguir. Giuseppe Gomes, eu gostaria que você falasse também um pouco sobre a questão dos contratos de atletas, porque me parece que no ofício que o presidente Jorge Gonzaga, o Jorginho, deu publicidade, se questiona também sobre a questão de contratos. Então vocês também, o Conselho também tem essa preocupação com eventuais contratos trabalhistas, com dívidas trabalhistas que possam ficar para o Jacobá? Sim. Porque, veja bem, está escrito aqui no Estatuto do Jacobá, aliás, no Regimento Interno, no artigo 35, a letra I, que o Conselho Deliberativo, uma das funções do Conselho Deliberativo, é autorizar a inscrição do clube em torneios de disputas oficiais. Né? Nós estamos... Isso está no Regimento Interno do Jacobá. No Regimento Interno do Jacobá. Que o Conselho Deliberativo tem que autorizar. Né? Eu lembro, inclusive, que na época que o Jacobá foi para a primeira divisão, volto ao assunto, quando o Jacobá foi para a primeira divisão a primeira vez, eu era presidente do Conselho Deliberativo e a gente teve que fazer uma autorização que foi encaminhada à federação, né, autorizando, todos os conselheiros assinaram, autorizando a inscrição do Jacobá no campeonato alagoano, da primeira divisão, como tenha sido feito também no torneio de acesso, que se classificaram na época o Jacobá e o Corinthians. Acho que você lembra disso. Narrei esse jogo. Né? Pois é, narramos, né? Lá em Maceió. Isso. Pois é, então veja bem, Rogério, eu fico preocupado com essa situação, porque também me chegou o conhecimento extraoficialmente, e ontem me chegou o conhecimento oficialmente, né, que algumas autoridades do município estão pagando dívidas do Jacobá. Né? Inclusive dívidas com o INSS, com alguma coisa, eu não sei o que é realmente o que foi pago, né? Mas uma autoridade do município ontem me confirmou que realmente pagou uma dívida do Jacobá. Isso não é um fato estranho, não é um fato, digamos assim,
que cause nenhum mal-estar entre nós. De maneira nenhuma. Nós só queremos clareza. O Jacobá está devendo tanto do INSS, está devendo tanto do Ministério do Trabalho, porque dívidas trabalhistas não vão para a conta do presidente, nem do presidente do Conselho, não. Nós vamos responder como conselheiros e o presidente e a diretoria, enquanto diretores, solidariamente aquela dívida. Mas a dívida vem em nome do clube. Quem está inscrito no campeonato não é Jorge Gonzaga, não é Berval, não é José, não é Pedro Félix, não é Rogério Lima, não é nenhum de nós. Quem está inscrito no campeonato é o Jacobá, não é do clube. Então as dívidas vão ser executadas em nome do Jacobá. Se você verificar, hoje me parece que foi feito um pagamento, não sei se a CBF ou a Federação Alagoana, no valor de quase um pouco mais de 5 mil reais em relação à anuidade. O boleto não vem em nome do presidente, o boleto vem em nome do Jacobá. Então, de quem é a dívida? É do Jacobá. Se entende com que a dívida é do Jacobá. Então, nós estamos preocupados com isso, por isso nós queremos clareza, não queremos outra coisa, queremos apenas que o presidente sente conosco essa questão que você abordou, que pode ser uma das variáveis para se chegar a um consenso de que o presidente pode assumir e bancar toda a despesa, ótimo. E se for um patrocínio da Rede Farma, por exemplo, a Rede Farma vai bancar o Jacobá no campeonato, não é um problema nenhum. Né? E se for o Rogério Lima, que ganhou na Mega Sena, vai bancar o Jacobá? Não. Na Mega Sena da virada, sem problema. Se for o Rafael Ferreira queira bancar, né? Se for o Posto São Francisco ou a própria prefeitura que queira bancar o Jacobá, não é um problema. Nós só queremos clareza e um compromisso do presidente, né? De que ao final desse campeonato, ao final da gestão dele, que ele poderá até ser reeleito na próxima eleição, ninguém sabe, né? Mas poderá até ser reeleito. Nós queremos que ao final dessas gestões não sobrem dívidas para o clube. Nossa preocupação é somente essa, mais nenhuma. Nós não estamos aqui dizendo que queremos que ele saia do clube, que nós vamos tirar ele da presidência do clube. Não, nós queremos que os atos do Jacobá sejam transparentes. Em relação a essa questão de exigir prestação de contas de gestões anteriores, é um direito que todo mundo tem. Ele o faça oficialmente. E não em rede social, não em conversa de esquina, nem conversa de botequim. Né? Faça oficialmente, encaminha quem de direito, procure os direitos. Ele é um homem inteligente, vivido no meio do futebol e sabe que as coisas não se resolvem com palavras, se resolvem com atos, com ofício, né? Com documentos. Oficie a quem de direito, exigindo prestação de contas de gestões anteriores e responsabilize, inclusive, civil e criminalmente. Cabe também no Estatuto de Representação Civil e Criminal, por desobediência aos estatutos do clube, do Estatuto de Regimento, responsabilize civil e criminalmente quem de direito. É um direito que ele tem, como qualquer outra pessoa tem. Qualquer outra pessoa ligada ao Jacobá tem direito de exigir uma prestação de contas, porque o clube é uma entidade pública. A partir do momento que o Jacobá pretende ter um quadro de sócios, né, de sócios proprietários, para regularizar essa situação que há muito tempo vem sendo debatida, o Jacobá é uma entidade pública, então qualquer associado em gosto dos seus direitos, previsto no Estatuto e no Regimento Interno, tem direito de exigir uma prestação de contas de qualquer outra pessoa que passou pela diretoria. Sobre essa questão de sócio, como é que está sendo trabalhado? Eu conversei aqui ontem, a gente conversou aqui em off, sobre a questão do quadro social de Jacobá. Como é que o Jacobá vem elegendo, né, a sua diretoria, presidente, conselheiros e tal, e o quadro de sócio, se o Estatuto de Jacobá, o Regimento Interno de Jacobá, prevê que se tenha um quadro de sócio. A gente tenta entender, Leval, por isso que o Jacobá tem que ter um sócio para votar. Mas todo ano tem eleição e não tem um quadro de sócio. Como é que fica a situação? Como é que está essa situação? Outra questão é o seguinte, sobre a questão dos títulos, que se falou muito na última eleição, eu lembro, de se criar títulos, né, para se vender títulos do Jacobá. Há também conversas aí do presidente, algumas explanações públicas do presidente, de que o Jacobá não estaria à venda. O Conselho Deliberativo pensa em vender o Jacobá, em colocar realmente explicar para quem está nos assistindo realmente o que é que significa essa questão de títulos e a questão social, o quadro social do Jacobá. Olha, não é do conhecimento do Conselho Deliberativo que o Jacobá tenha um quadro de sócio. Não é. É do meu conhecimento, fora do Conselho, né, que há muitos anos tinha um quadro de sócio. Inclusive tem pessoas hoje que tem uma carteirinha.
Mas hoje, atualmente, não tem um quadro de sócio. O quadro de sócio proprietário nunca teve. Tinha um quadro de sócio contribuinte, né? O regimento interno e o Estatuto Social do Jaciobá, registrado, ele prevê 4 tipos de sócio: sócio benemérito, proprietário, contribuinte e o dependente, que são os filhos menores dos 3. Tá certo? Então, esses 4 tipos de sócio. Principalmente proprietário, porque o regimento diz que só pode ser eleito o sócio proprietário. Então, esse tem que ter de qualquer jeito. Era para ter, né? E as gestões anteriores não tomaram nenhuma providência, apesar de muitos anos eu vim falando isso. Inclusive, na eleição, a última eleição, a Assembleia Legislativa, eu falei isso. 2016. 2017. Abril de 2017, está aqui na ata. Quem tiver dúvida, o documento é público, vai lá no cartório de Nena, né, que a gente conhece, né, segundo registro de Pão de Açúcar. Você vai lá e peça a ela uma certidão e ela vai dar. E você vai ver que eu já falo que o Jaciobá teria que a partir desse mandato, que instituiu o quadro de sócio proprietário. E, inclusive, a gente, em reunião, a gente já decidiu que vai colocar, né, à disposição dos torcedores do Jaciobá o título de sócio proprietário, que equivale a 1/4 mil avos do patrimônio. E o Conselho tem esse poder de colocar? Segundo o regimento interno, é o Conselho Deliberativo. Inclusive, o presidente da diretoria, ele deveria ter feito isso há muito tempo, né, juntamente com o diretor social. E não foi feito. Então, como não foi feito, e a gente está se aproximando da eleição, para não ter aquela mesma polêmica das eleições passadas, a gente se preocupou disso e a gente já tem deliberação no sentido de colocar à disposição dos pão de açucarenses, né, Vender o Jaciobá? O título não é vender o Jaciobá, como dizem, não é vender o Jaciobá. Quem conhece o esporte sabe que tem vários clubes, acho que a maioria dos clubes do Brasil tem os conselheiros, né? E só pode ser conselheiro se for sócio proprietário. Eles têm um título. Ou benemérito, o Vasco tem muito benemérito, né? Mas também tem o sócio, que chama sócio patrimonial. O Jaciobá não é sócio proprietário. É como o Yacht Clube aqui. O Yacht Clube tem vários sócios patrimoniais. Mas um sócio não é dono do clube, nem foi vendido. Até porque você só pode colocar à venda 49% do valor do patrimônio. E isso não é vender, isso é trazer recursos para ser investido. Eu dei um exemplo. O regimento interno ele prevê 100 títulos, podendo ser ampliado a critério do Conselho Deliberativo. Então, a gente achou que, por Pão de Açúcar não ser uma cidade com muito recurso, que R$1.000 divididos em 10 parcelas seria um valor interessante. Se a gente conseguisse vender 100 títulos, seriam R$100.000. A gente estaria cumprindo com o que determina o Estatuto e o Regimento Interno, tá certo? E estaria injetando recurso para a gente fazer arquibancada, para a gente aumentar o muro, quem sabe um refletor, primeiro para iniciar, né? Porque eu entrei em contato com um primo meu, que é engenheiro na área da cidade, e ele me disse que custa em torno de 120 mil para botar um refletor no campo, né? Então, nem esses 100 centímetros vendidos daria para fazer o refletor. Mas daria para fazer arquibancada, acho que daria para comprar o acesso para a pista, né? A gente pensando, inclusive, nisso, no Jaciobá, participar do campeonato. Não tem que ter estrutura, e só tem estrutura com dinheiro. E só com um sócio contribuinte você não tem, porque sócio contribuinte é R$20, R$30, que a gente, inclusive, não sabe nem o valor do sócio contribuinte, né? Que seria o papel da diretoria, né? Fazer o quadro de sócios e estipular um valor que os torcedores do Jaciobá tivessem condições de pagar. E outra coisa, o sócio proprietário, além dele injetar esse dinheiro no patrimônio, porque se está aumentando o patrimônio, ele só pode ser gasto, inclusive, para o patrimônio, ele não pode bancar jogador, por exemplo, pode pagar pessoal, né? É uma conta, inclusive, diferente, e só pode ser gasto com autorização da Assembleia dos próprios sócios proprietários, ainda tem essa questão. Como se diz?
Eu me perdi agora. Que não pode ser, né, vendido, né? Sim, no caso, a gente não estaria vendendo o patrimônio do Jaciobá. A gente estaria trazendo recurso, investimento. Isso é um investimento. E você tem aquele título e, se você quiser passar para outro, você entra em contato com a diretoria do Jaciobá. O Jaciobá pode comprar ou pode autorizar que você passe para um terceiro. Em termos práticos, eu estou entendendo realmente a questão técnica. Em termos práticos, José e Eberval. O presidente do Jaciobá hoje, José, o presidente do Jaciobá hoje tinha classificado para a primeira divisão do Campeonato Alagoano. A torcida está empolvorosa, lá no time de 20 anos. Você já reconheceu aqui a contribuição do presidente, Jorginho, né? A parcela de contribuição nesse retorno à elite do futebol alagoano. E se o presidente chegar hoje e dizer o seguinte, não, eu renuncio e o clube está classificado para a primeira divisão. E aí? Não seria uma faca de dois gumes na questão social, na questão com a torcida? O Jaciobá de repente voltar a cair e tal, e não participar, porque não teria esse risco hoje. Como é que você vê a situação? Estou passando uma situação real. Porque, vamos dizer, o presidente disse aí nas redes sociais que corre o risco de renunciar. Eu posso renunciar. O presidente renuncia hoje. Um time classificado para a primeira divisão, às vésperas de estrear contra o Céu no dia 20 de janeiro. E aí? O Jaciobá participou da primeira divisão com o Augusto César, com o Cilinho, com o José, com o Pedro Félix, com o Antônio Pereira, Antônio Genésio, com o Manezão, com o Rogério Lima, com a torcida, com todo mundo. Com o Messias, com o Zay. Nós participamos da primeira divisão. Com a ajuda do município, com a ajuda das pessoas, dos azulinos, nós participamos da primeira divisão. Mesmo no campeonato deficitário financeiramente, o Jaciobá participou. Não corre risco nenhum. O Jaciobá hoje está classificado com o presidente. Pode amanhã ser desclassificado com o Jorge Gonzaga, presidente. Mas para montar uma estrutura novamente, começar do zero. Isso nunca foi problema. Se monta a estrutura. O que eu afirmei aqui é que eu acho humanamente impossível se montar uma estrutura para esse campeonato. Está entendendo? O risco é esse. Como a federação está exigindo. Como a federação está exigindo. O risco é esse. Tanto é que, não sei se acho que você lembra claramente disso, no campeonato que o Jaciobá participou da primeira divisão, os jogos eram no campo do Internacional, porque o campo do Jaciobá não tinha condições. Nós pagávamos aluguel do campo do Internacional para jogar lá. Aceitando todo tipo de retaliação por parte do Internacional, porque ele seguia o campo para os veteranos, em detrimento do Jaciobá, que estava participando da primeira divisão. A gente só podia treinar depois de terminar, por exemplo, o treino dos veteranos, que é uma associação recreativa, mas em detrimento do Jaciobá, que participava de uma primeira divisão, a gente só podia treinar quando terminar o treino dos veteranos, quando terminar o treino do Campo Grande, quando terminar o treino do Botafogo, quando terminar o treino do CSAzinho, porque o Internacional também vivia daquela renda daqueles clubes. Eu não vejo essa questão por esse ângulo, entendeu, Rogério? Não, eu acho que o presidente falou num momento de ira, talvez, de lucidez, porque não está entendendo o que é que nós estamos querendo, porque ele até agora ele nunca sentou conosco, nem convocou uma reunião para a gente sentar para dizer a ele o que é que realmente nós queremos. É por isso que nós estamos encaminhando documentos. Porque o presidente chega em Pão de Açúcar não procura o Conselho Deliberativo, não procura a diretoria para se reunir, para conversar, e a gente tem que tomar uma atitude. Não vejo, eu acredito que o Jorge vai pensar bem, ele é um homem que está bem situado dentro do contexto do futebol alagoano, é inclusive um grande empresário do futebol brasileiro, Eu acredito que isso é um momento talvez de falta de esclarecimento, de pouca lucidez, mas ele vai chegar e entender que não é o que nós queremos. Está entendendo, Rogério? Eu acho que essa atitude extrema não vai acontecer, mas se ela vier a acontecer, nós vamos tomar outra solução. Sem dúvida nenhuma. O Jaciobá não vai morrer porque Giuseppe saiu, porque Eberval saiu, porque Rogério saiu, porque Jorge saiu. De maneira nenhuma. O Jaciobá sobrevive a tudo isso. Ele é maior, muito maior do que todos nós. Muito bem, José Gomes, estamos aqui com os membros do Conselho Deliberativo de Jaciobá do Clube. Tem uma pergunta aí que meu amigo Rafael Ferreira, que está por trás das câmeras, melhor dizendo, vai fazer para a gente, pode falar próximo aí, Rafael. Nosso internauta, deixar aquele abraço, obrigado pela sintonia acompanhando conosco. Qual a pergunta que tem aí, José? Meu amigo Rafael Ferreira. O Cristiano Miranda pergunta, com muito respeito ao Conselho, esse é o momento oportuno para questionar ou somar? E como vocês enxergam o Jaciobá a curto e longo prazo? Abraço. Vai para os dois aí, Beval, Giuseppe.
Veja bem, o Cristiano, obrigado pela sua pergunta, foi oportuna. Veja bem, o momento de somar são todos eles. Dizia um antigo político de Pão de Açúcar, o ministro Augusto de Freitas Machado, que em política não existe a conta de diminuir, só existe a conta de somar e de multiplicar. O que nós queremos exatamente é isso, nós queremos multiplicar. Multiplicar, inclusive, o seu conhecimento. Eu vi uma postagem sua hoje na rede social. Você, me perdoe, mas você desconhece completamente a regra do futebol. E venha até nós, venha conhecer, é um direito que você tem, como torcedor, como adepto do Jaciobá, é um direito que você tem de conhecer as normas que regem o clube. O Jaciobá não é a casa de mãe Joana, onde todo mundo chega e manda e eu sou o dono. Não é assim. Né? Nós estamos aqui para somar, mas estamos também para cobrar providências em favor do clube. É isso que precisa que você e outras pessoas entendam. Nós não estamos aqui querendo acabar o Jaciobá, nós estamos querendo somar para o Jaciobá. Inclusive, temos colaborado financeiramente dentro das nossas possibilidades para o que está sendo feito lá. Tem meu dedo lá também. Se você não sabe, fique sabendo agora. Tem meu dedo lá naquele negocinho ali também. Pouquinho, mas tem. Não gosto nem de falar sobre isso. Mas é oportuna a sua pergunta, como eu disse. Nós estamos aqui para somar para o Jaciobá, mas estamos também para cobrar que o clube permaneça de forma correta, participando de campeonatos, de todas as atividades, de forma correta e ordeira. A atitude do presidente em não levar em consideração a sua própria diretoria, a diretoria que foi eleita com ele, e não reconhecer o poder do Conselho Deliberativo, são atos que infringem o regulamento. E, para isso, existem providências que estão sendo tomadas. Apenas isso. Volto a repetir aqui, não estamos querendo a cabeça do presidente. Estamos querendo que as coisas sejam feitas com transparência, para que depois você mesmo não esteja censurando nós, porque fomos omissos e o clube ficou numa situação difícil, a ponto de perder seu patrimônio, como aconteceu aqui em Alagoas recentemente com o CRB, por exemplo. O CRB que não perdeu o patrimônio graças a um ajeitado, o Rogério me disse aqui a palavra, um ajeitado jurídico. O CRB conseguiu vender aquele patrimônio que ele tinha e construir aquela sede que ele tem lá, o Juninho do Galo. Saiu da Pajuçara, né? Saiu da Pajuçara e passou a pertencer à cidade do Roteiro. É verdade. Pois é, então, veja bem, nós não queremos chegar a esse ponto. E talvez esse ajeitado jurídico não chegue para o Jaciobá, que infelizmente é um clube pequeno. Nós queremos que as coisas sejam feitas com transparência. Para isso, nós estamos aqui cobrando providência para que as coisas sejam feitas da maneira correta. Só isso, mais nada do que isso. Eberval Almeida, hoje no Jaciobá, você tem conhecimento do quadro de funcionários do Jaciobá? Quantos funcionários mais ou menos o Jaciobá tem? Ou realmente, quando foi feito esse ofício, encarregado desse ofício, foi para se ter essa ideia realmente? Mas por alto, se tem essa ideia, e de quanto se ganha cada pessoa que está ali no Jaciobá? Por incrível que pareça, ninguém do Conselho Deliberativo sabe dizer quantas pessoas tem hoje ligadas ao Jaciobá. Nem quantos jogadores, nem quanto pessoal de apoio, quanto se paga, nomes, não sabe nada. Então, assim, me perdoe, acho que a palavra que ele queria utilizar naquela reportagem que você publicou, do presidente, eu acho que não era perseguição, não, devia ser outra coisa. Porque ele está lá, são 20 meses que ele está lá. E a gente agora preocupado com o patrimônio. Está preocupado com o patrimônio. A gente tem aqui uma entidade, não vou dar o nome, mas todo mundo vai saber que tem entidade essa, que há poucos dias entrou aí leilão. Foi suspenso o leilão, mas provavelmente vai acontecer. Você sabe quantas pessoas tem naquele processo do leilão dessa entidade? Uma pessoa. Quer dizer, uma pessoa que entrou... Trabalhista. Isso, uma causa trabalhista. Uma causa trabalhista. Contra a entidade. Ou paga ou vai a leilão. Meu medo é esse. E outra coisa. Existe uma diretoria composta por ele, que é o presidente, Quilo, né? É o vice, Pedro Félix é o diretor de esporte, Antônio Pereira, Antônio Janés é o diretor social, Dona Socorro é a secretária e Elizabeth é a tesoureira. Vocês podem entrar em contato com eles e perguntem se algum dia foi feita alguma reunião com eles para mostrar planejamento, de onde vem o recurso e tal, com eles, que é a diretoria. Porque o conselho já fica um pouco afastado, né? O conselho não administra. O papel do conselho é fiscalizar e aplicar o regimento interno nos casos
que o próprio regimento determina, né? Então, o medo da gente é esse. Resguardar o Resguardar patrimônio. o patrimônio. Rafael Ferreira, tem mais uma pergunta aí, Rafael? Tem aqui. Vem bomba por aí, Rafael. Parece. Vamos lá. Lucilo Brandão, né? Chegou a hora da união. Temos que lutar pelo Jacobá. Todo time só é grande quando tem futebol. Qual a sugestão de vocês para que o Jacobá seja cada dia mais forte? Acho que ele falou em relação ao futebol, né? A minha sugestão é a união mesmo. É a união. Que até hoje a diretoria do Jacobá e o conselho têm uma posição, né? E o presidente tem outra. Ele está fazendo de forma individualizada. Apesar de que, na parte do mutirão, está todo mundo junto. Se alguém disser, porque teve uma pessoa que fez uma postagem, um comentário na sua postagem, né? Naquela matéria, dizendo que quero ver pegar na colher. Mas você só pega na colher se você tiver o cimento, se você tiver areia, se você tiver a brita, se você tiver vergalhão, se você tiver tijolo. Entendeu? Você dá o que pode. Eu não trabalho de pedreiro. Então você não vai me ver pegando uma colher de pedreiro. Eu posso até pegar um tijolo, mas vem contribuindo há muitos anos. Eu acho que você que colocou isso lá, da colher de pedreiro, nem nascido era, quando eu já andava com meu pai, quando já sabia jogar fora, e na hora do almoço, eu chegava, pai, quanto é que eu vou entrar? Não, hoje não precisa não. Quantas vezes eu fui com Pedro Caixinha e meu pai para frente do Rei Pelé, comprar a Gol Beleza. Eu comprava 3 a R$1. Quantas vezes? Com não sei quantas mil pessoas na frente, com o bolso cheio de dinheiro, comprando o Gol Beleza para receber de cada um R$1, então a gente fazia R$3. Né? Com relação à União, eu vou voltar aí há 6 anos, mais ou menos, quando estava havendo uma eleição, tinha chapa única, e queriam que eu fosse o vice-presidente. E eu cheguei e estava aqui na maior polêmica. E conversaram comigo, até José Bebê conversou comigo, o que você pode fazer, tal. Eu disse, não, eu quero o melhor para o clube. Acho que a união faz a força. Eu abri mão de ser presidente, porque botaram na minha mão. Né? Abri mão de ser vice-presidente do clube. Antônio Genésio era o presidente, para o atual presidente, o Jorge Gonzaga. Que na ocasião ocupou o cargo de vice-presidente. do Antônio de Genésio. Tem essa gestão, a anterior que foi de Antônio, e a anterior, no caso. São 3 anteriores. Né? E ninguém é forte sozinho, já dizia o Rildo da Gazeta. Ninguém é forte sozinho. Ninguém. Né? Então, o Jacobá se torna mais forte, todo mundo junto. Outra coisa, o Conselho Deliberativo, em momento nenhum, de publicidade, volto a dizer, a essa questão, a questão interna. Não tinha para quê o presidente dar publicidade. Não tem para quê. Eu acho que resolvia entre a gente. O que a gente quer é ver o preto no banco. A gente não sabe onde é que tem um contrato, não sabe quem é o cara. Não sabe nada. Não sabe nada. A gente nunca foi chamado para nada. Agora a gente que chamou. Não é isso. Rafael Freire, depois eu encontro mais alguma aí. E o Zé Gomes, suas considerações finais, depois passando para o Eberval. Fica à vontade alguma coisa que a gente não falou aqui sobre o Jacobá e o que é que você espera realmente que aconteça daqui para frente, né? O que é que você espera da postura do presidente Jorge Gonzaga após, né, ter recebido esse ofício? E o que é que você acha que vai acontecer com o Jacobá, apesar de você vir dentro, nem ser mãe de nada, né? Você está mais para pai de nada. Mas o que é que você espera da postura do presidente para que essa possível união, você acredita também nessa união? E o que é que se deve fazer? Qual seria o caminho do Jacobá rumar e todo mundo está no mesmo barco disputando o Campeonato Alagoano da primeira divisão? É oportuno o seu questionamento, Rogério, até porque ele responde às indagações de alguns torcedores, né, que se manifestaram, inclusive, pelas redes sociais. Veja bem, a união faz a força. Esse é até o lema do CSA, né, união e força. Estamos aqui para somar. Acho que a atitude, nesse momento, de todos nós, indistintamente, é botar o pé no chão.
né? Vamos botar o pé no chão. Eu acho que a atitude mais coerente hoje, como o Eberval acabou de enfatizar, nós do Conselho Deliberativo, nem da diretoria, não temos nenhum dado na nossa mão. Ninguém sabe, por exemplo, quantos funcionários do Jacobá tem hoje trabalhando lá no clube. Nós não sabemos, por exemplo, quantos atletas foram contratados, quantos atletas foram disponibilizados, quantos já estão contratados, porque, segundo a gente tem informação, já tem atleta em Pão de Açúcar, né? Então a gente precisa saber disso. A atitude mais correta hoje para a gente acabar com essa polêmica toda é o presidente sentar com a diretoria, com o Conselho Deliberativo e colocar as cartas na mesa. Só isso. Não precisa de outro tipo de atitude, não queremos aqui retaliar ninguém, não queremos desunir, não queremos desagregar, nós estamos aqui para agregar, agora agregar da maneira correta. Né? O presidente precisa sentar com o Conselho Deliberativo, sentar com a diretoria, ó, nós estamos fazendo isso, o planejamento é esse, o planejamento financeiro é esse, né? Como já foi dito aqui, por sugestão sua. Se ele chegar com uma proposta, eu tenho patrocínio de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, e isso vai cobrir essa despesa que nós estamos planejando, de 50 mil, 30 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, sem problema. Mas vamos sentar, vamos discutir qual é o meio mais viável para a gente não cair nesse ponto, né? E ficar depois sobrando dívida para ser quitada, para ser pago, e o patrimônio do Jacobá, que é o maior bem que a gente conquistou, ser jogado no leilão público e asta pública para cobrir dívida. Vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Porque quando eu fui chamado para ser presidente do Jacobá há muitos anos atrás, encontrei ali o quê? Um portãozinho de madeira, 2 traves de madeira todas empenadas e o vestiário caído. E nós começamos a fazer tudo aquilo, construir alambrado, inclusive com mutirão, construir aquele muro que já caiu 2 vezes com mutirão, né? E fizemos muita coisa, fizemos aquela sede social, que eu desconheço um clube em Alagoas que tem uma sede social como o Jacobá tem. E aí depois veio o Cilinho, depois veio o Dom Genésio, depois veio o professor Gageiro, né? Veio o Milton, veio tanta gente que passou ali, né? E a gente não quer ver tudo isso e por água abaixo. Inclusive eu acho que esse também é o pensamento do presidente. Mas a minha sugestão é nesse sentido, né? Que o presidente venha, sente conosco. Se tiver algum erro, vamos corrigir esse erro, para não se fazer mais, para não se agir mais de forma errada, né? E vamos em frente. O Jacobá é grande, como eu disse, é muito maior do que todos nós. Eu acho que o momento é exatamente esse. É de sentar, conversar e colocar as cartas na mesa. Muito bem, José Gomes, Eberval, né? Aqui, a sugestão aqui do meu amigo Rafael Ferreira, para deixar mais as claras, né, Rafael? Se for necessário aí, explicar o que é que vocês estão realmente solicitando da prestação de contas no ofício que foi enviado. O ofício foi enviado de Costeiro, acho que vocês têm aí o ofício, né? A gente pode até. José pode até ler antes do Eberval, José. O ofício que foi enviado para o presidente, já que foi dado publicidade pelo próprio presidente, o Eberval que falou que foi uma coisa institucional, né? Tá, aqui tem um ofício, né? Vamos lá. Ao senhor Jorge Gonzaga, presidente do Jacobá Atlético Clube. Senhor presidente, vou lendo o teor realmente do ofício. Que pelo presente, o Conselho Deliberativo do Jacobá Atlético Clube, em reunião extraordinária realizada no último dia 10 de dezembro de 2018, deliberou por unanimidade dos membros presentes solicitar a Vossa Senhoria que, no prazo de 5 dias, apresente a este Conselho prestação de contas dos exercícios de 2017 e 2018, apontando detalhadamente fontes de receitas e despesas efetuadas em nome do clube, doações recebidas de qualquer título, acompanhadas de documentação isenta a comprobatória de todos os atos subscritos, não é isso? Bem como cópia dos contratos que envolvem profissionais de qualquer área que prestaram e prestam serviço ao Jacobá. Tal solicitação prende-se ao fato de que as referidas prestações de contas deveriam ter sido apresentadas ao Conselho Fiscal, como institui o artigo 35, item B do Regimento Interno do Jacobá Atlético Clube de 1991. Anexo cópia da ata e da última eleição do Jacobá aqui assina o Conselho Deliberativo. Então, assim, uma coisa que chamou a atenção, José, antes de passar para o Eberval, foram dados 5 dias para o presidente fazer
essa prestação de contas, né? Apresenta essa prestação de contas. E ultrapassar desses 5 dias. O que é que acontece nesse caso de ultrapassar desses 5 dias? Hoje ele está no segundo ou no terceiro dia, né? Veja bem, Rogério, 5 dias parece até um período curto, né? Mas não é. São 5 dias úteis. Isso. Hoje, se tratando de documentação, né, qualquer pessoa que lida com o mínimo do direito vigente no país sabe que são 5 dias úteis, né? Então ele teria que prestar contas até a próxima sexta-feira, né? Por isso que nós também não podemos tomar atitude nenhuma, né? Outro tipo de atitude, antes de esgotar o prazo. E ele, como presidente do clube, que é uma autoridade também do clube, ele pode, inclusive, solicitar uma dilação do prazo. E aí o conselho vai estudar, sem problema nenhum. Né? Pode prestar a conta parcialmente e depois pedir uma dilação, quero mais 5 dias, mais 10 dias, mais 15 dias, é muito documento, é muita coisa e tal. E a gente vai estudar esse caso com o maior carinho, com o maior respeito possível a um provável pedido de dilação do prazo, sem problema nenhum. Muito bem, José Eberval Almeida. E aí, Eberval, suas considerações finais para a torcida do Jacobá com relação a esse imbróglio. Por parte do Conselho Deliberativo não há imbróglio. Não há perseguição pessoal, que você tenha conhecimento. Por parte do Conselho, o imbróglio que tem se desenhado, no Conselho não surgiu, não saiu. Claro que não. Isso aí é uma previsão regimental, né? Não é perseguição, é uma previsão regimental. Eu, por exemplo, sou presidente da Sociedade Musical Guarani e a gente presta conta. Pega o extrato da conta, né? Pega os comprovantes de transferência para a conta dos músicos. Se fizer uma compra, tem lá a nota fiscal em nome da Sociedade Musical Guarani, certo? E isso a gente presta conta ao município. E a gente já está isso desde Jason. Isso é normal, isso é comum. Em todo lugar tem que haver isso, até para ter transparência. E até para que as pessoas que estejam lá atrás, os torcedores que têm orelha em pé, eles façam doações com vontade. E sabendo que aquele valor que ele está dando realmente está indo para o local correto. Está entendendo? Outra coisa que eu percebi lá quando estava lendo aquela reportagem, dizendo assim que o Jacobá foi resgatado há 25 anos. De forma alguma. E a maior prova disso é você. Quantos campeonatos do município você já fez no Jacobá Atlético Clube? 10 campeonatos. 10 campeonatos. 10 São 10 anos. 10 anos. Quantas vezes você já narrou o Jacobá campeão? Jacobá campeão, nenhum. Tem certeza? Jacobá na primeira divisão? Não, na divisão não. Jacobá... já narrei sim. Ultimamente agora... José Júnior é campeão. Recentemente. Isso, quantas vezes? É verdade. Quantas vezes, né? Verdade. Quantos times aqui que a gente chama de várzea, né? Isso. Quantos times utilizam do Jacobá Atlético Clube? Quantos casamentos foram feitos lá? Quantas festas? Quantas vezes o município utilizou a sede do Jacobá Atlético Clube? O projeto Cimase, do Ministério Público mesmo, recentemente. Já com o próprio Jorge Gonzaga. Né? Então, assim, na verdade, o Jacobá não estava apagado. Né? Na verdade, não é dessa forma. Estava adormecido. Não, ele estava funcionando, mas dentro daquilo que a sua receita estava dando condições. Que a gente sabe que a única fonte de renda do Jacobá é a sede. E uma vez perdido o campo. Né? Então, eu acho que você não deve fazer. A gente não tinha ninguém que dissesse, não, eu vou bancar o Jacobá. Então, o Antônio Genésio, que foi o último presidente, eu acho que ele até passou do limite dele, né? Inclusive, voltando aqui à questão de dívida trabalhista, o Jacobá teve uma dívida trabalhista. Quem pagou foi o seu Antônio. Ele vendeu o gado que tinha e pagou. Tinha uma pessoa, isso da época lá, há bem 20 anos. Ele pagou a dívida, né? Todo mundo deve saber quem é, não vou citar nome. Então, assim, tem uma pergunta de você encerrar. Tem uma pergunta ali, porque senão você encerra, eu vou ter que voltar lá. Rafael, você é o nosso cameraman, e a pergunta é de quem? Não é bem uma pergunta, olha. É uma colocação. É uma colocação com relação ao Giuseppe. O Cristiano Miranda, ele disse, Giuseppe, grande abraço, mas você me confundiu com outro Cristiano, porque hoje não tive tempo de acessar as redes sociais. Cristiano é a idade, Cristiano, viu? Eu sei que é a idade, Cristiano é bom, Cristiano.
Deve ter sido outro Cristiano, viu, Zé? Cristiano de Mira, né? Cristiano Miranda, é isso. Então, José, é a idade. Foi a idade. Não, até porque, veja bem, Eu não quero admitir, Cristiano, mas foi. não é questão só da idade, não é só da idade. Né? A gente, quando Esse chega que na ele tá dizendo, fui jogador e até hoje sou fanático pelo Jacobá. Era volante. Então, veja bem, Cristiano, não é apenas a idade, não. É porque aqui a gente não tem acesso à imagem. Né? Então, como o outro Cristiano fez uma pergunta lá na rede social, eu achei que você estaria com o mesmo interesse do outro em fazer essa pergunta. Entendeu? Acho que ficou esclarecido, só apenas isso. Mas a resposta continua válida e, como eu vou repetir aqui, nós queremos a união do clube. Nós não queremos aqui que ninguém saia, que ninguém se afaste. Muito pelo contrário. Foi uma das coisas que, inclusive, eu fiz quando, eu não sei a sua idade, né, mas uma das coisas que eu, inclusive, fiz quando fui eleito presidente a primeira vez, né, do Jacobá, que, na realidade, eu era torcedor do Internacional. Assim como o Cilinho, o pai de Ebeval, assim como Antônio de Genésio, assim como Maria do Domingão, assim como Pedro Félix, né? Assim como Elias de Aristide, né? E tantos outros que nós trouxemos do Internacional para o Jacobá, né? E digo sem nenhum orgulho aqui que tudo que o Jacobá tem hoje começou com a torcida, com esses torcedores do Internacional que eu citei aqui, mais alguns, começou conosco. O Jacobá não tinha sequer um poste de alambrado, o campo era aberto. Como eu disse aqui, eram 2 traves de madeira. Né? Era um portão de madeira, de ripa. E o Jacobá tem um patrimônio graças ao trabalho iniciado por esse pessoal que veio do Internacional. Então, nós não queremos desagregar, muito pelo contrário, nós queremos unir o Jacobá. Agora, é preciso que essa união tenha respaldo de todos os poderes do clube. A começar pelo presidente. Porque também está previsto aqui no regimento interno que o presidente responde pelo clube, inclusive em juízo por fora dele. Quem assume a presidência de um clube do porte do Jacobá sabe disso. Tem que saber disso. Tem que saber que um dia ele vai ser cobrado por determinadas atitudes que ele tomou para o bem do clube, né? Ou que fizeram mal ao clube. Todo mundo vai ser cobrado de alguma coisa, do mesmo jeito que o gestor público. O gestor não é dono da prefeitura. E nós estamos vendo exemplos aí no Brasil todo de gestores sendo perseguidos não, sendo investigados, alguns até sendo presos por irregularidades dentro da sua administração. Coisa que a gente não via há anos atrás. E nós não queremos que o Jacobá chegue nesse ponto. Por isso, essa nossa prevenção, né, de que as coisas sejam feitas com clareza e com conhecimento de todos, para que a gente se una em torno dessa camisa azul que está aqui. Ó. Eu também sou azulino. Né? Não fui jogador, porque Deus me deu essa intimidade com a bola. Só bater escanteio. Só sabia bater escanteio. Né? Mas sou azulino desde que pulei o muro, como diziam, o José pulou o muro, pulei realmente, e a partir daquele momento me tornei um grande azulino, com muito orgulho. Já serve para você, viu, Rafael? Quer pular o muro também? Está em dúvida aí? Pule. Alguma coisa mais respondida aí? Beval, então continua aí para a sua explanação final, para que a gente possa encerrar a nossa Ok, participação. para finalizar as minhas palavras, o maior exemplo que a gente tem dentro do Jacobá, que a União faz a força, é o mutirão que está ocorrendo, né? Alguns com a força de trabalho e alguns com o material de construção. A maior prova disso que a União faz a força é a construção do muro. E agora vamos para a construção da arquibancada. Amanhã mesmo eu já estou procurando o meu amigo Antônio Genésio, já para dar a minha parte, né, minha ajuda, né, na altura do que eu puder. Sei que amanhã mesmo a gente não faz a arquibancada, vai ter outro dia aí, dou outra ajuda, e aí a gente vai. Todo mundo quer Jacobá. Não é Jacobá de dizer sou Jacobá, não. É Jacobá de chegar junto. Chegar junto. Um chega com a mão de obra, carregando o carrinho de areia, o tijolo, outro fazendo a feijoada, né? Outro fazendo a propaganda. E aqueles que não sabem fazer feijoada, nem tem força para carregar o carrinho, mas tem condição de dar até R$1 certo. Né? Então, eu acho que foi feita aí uma
presidente devia estar com a cabeça quente. Isso é uma coisa normal, é comum em toda instituição você prestar conta. Não é perseguição. Inclusive, por minha parte, se eu tivesse problema pessoal com ele, eu não teria deixado de ser vice para ele, como eu fiz. Todo mundo que... Você votaria nele novamente, Beval? Se, Vou perguntar José também, viu? se ele assumir, né, como você deu aqui, Eu fiz a deixa, não a foi? deixa. Se ele assumir com aquela deixa que você falou, eu votaria nele, sim. Por que não? É só ele vir reconhecer que tem uma diretoria, que tem um conselho, né? Mostrar o que é que ele pretende. A gente até dizer quanto é que a gente pode ajudar. Talvez nem dê para ajudar todo mundo, talvez nem dê para pagar um jogador. Mas é uma ajuda. É uma ajuda. Né? Como também nós temos conhecimento. Tem pessoas que nos ouvem e o pedido da gente é como se fosse uma ordem. Tem muita gente que se a gente for lá e pedir, a pessoa faz. Tem pouca gente não, é muita gente que ainda não entrou no cenário. E que talvez queira até ajudar, mas está esperando que a gente vá lá. Então, obrigado a Rogério, a Rafael, ao meu amigo de conselho e de trabalho, José Gomes, quase meu vizinho também aqui. E aos torcedores do Jacobá, né? Aos apaixonados pelo Jacobá. Aqueles que são vermelhos, mas estão querendo ser também azulino. Rafael, qualquer coisa está à disposição, tem a vaga para mais um. E agora vai ter arquibancada, né, em breve, aí é que tem mesmo vaga, tá certo? As portas do Jacobá estão abertas, tanto para os torcedores do Jacobá, também como dos torcedores do Internacional. Já vi alguns lá, já doentes pelo Internacional, que estão ficando doentes pelo Jacobá. Então, muito obrigado e até a próximo convite. Muito bem, Eberval Almeida, Giuseppe Gomes, suas considerações finais, suas palavras finais. Gil Gomes, o homem que pulou o muro. Hoje ele não pularia mais, né, Rafael? Porque ele está... Não. Eu faço minhas palavras de Eberval e apenas gostaria de acrescentar o seguinte, Rogério. Acho que você lembra da última reunião que eu participei lá na sede do Jacobá, quando eu me despedi, inclusive, passando a diretoria para os que assumiram, eu disse que o meu maior desejo seja velado no Jacobá como uma demonstração do amor que eu tenho pelo clube. Só isso que eu queria dizer, né, Rogério? Estamos aqui prontos para colaborar dentro das nossas possibilidades. Muito bem, a gente agradece a todos vocês que ficaram conosco, que estiveram conosco nessa live da Rádio Web Pão de Açúcar, do Pão de Açúcar Notícias. Agradecendo, essa foi a entrevista com José Gomes, com Eberval Almeida, eles são membros do Conselho Deliberativo do Jacobá Atlético Clube, como aqui o espaço foi cedido para o Conselho Deliberativo, apesar também de a gente já ter ouvido anteriormente o presidente, né, do Jacobá, fica novamente aqui o espaço, tanto para o presidente como para os torcedores que queiram se manifestar. Um abraço a todos vocês, uma boa noite e até a próxima. Que reine a paz do Jacobá, que a coisa trilhe realmente como tem que andar, dentro dos estatutos, dentro do regimento interno, dentro da legalidade, e que o Jacobá, como o José falou, como o Eberval falou, é maior do que todos nós, né, e consiga continuar sendo aí esse clube de glórias, inclusive vai fazer Rafael pulando o muro de lá para cá. Todos uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Bom, Rafael.